Bom, dando então sequência aos nossos seminários da linha de Política e Economia do Setor Público, hoje a gente tem a satisfação de trazer o professor Sérgio Braga, da Universidade Federal do Paraná. O professor Sérgio tem trabalhado bastante com política estadual e vem compartilhar com a gente o trabalho dele sobre a questão dos problemas teóricos e metodológicos das elites em escala subnacional. Tem trabalhado bastante sobre esse tema e vai trabalhar no nosso projeto FAPEST também, responsável pelo Paraná. Então, eu queria agradecer muito a vida do Sérgio aqui, né? Então, estou muito feliz que isso não seja apenas a primeira vez, tá bom? Então, ok. Então, eu agradeço também o convite, né? É uma satisfação estar aqui participando desses seminários. É a primeira vez que eu venho aqui na Getúlio Vargas de São Paulo, né? Eu sou mais próximo à Fundação Getúlio Vargas do Rio, porque eu já redigi muitos verbetes para a segunda e para a terceira edição do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Então, fiquei na primeira edição, fiquei responsável basicamente pelas principais lideranças majoritárias do Paraná, né, para redigir esses verbetes, e no segundo, né, na última edição, que está online lá no site do CPDOC, eu fiquei responsável pelo conjunto dos verbetes do Paraná, uns 180, 185 verbetes mais ou menos. Então, esse meu interesse por elites políticas, né, ele já vem desde algum tempo. Né? Eu conhecia a FGV lá do Rio, mas aqui em São Paulo é a primeira vez que eu venho. Então, eu fiz a minha tese de mestrado, vou me apresentar um pouco, né? Vocês não têm a menor obrigação de me conhecer. Eu fiz a tese de mestrado sobre a Constituinte de 46. Começou daí meu interesse assim, por elites políticas. Inclusive fui bolsista aí da FAPESP, por coincidência, fiz a graduação em Campinas, né? E fiz um perfil sociopolítico dessa Constituinte. E para fazer isso, eu tive que ler o dicionário, a primeira edição do dicionário biográfico praticamente todo. Né? Então, a partir daí eu me interessei por elites e redigi verbetes biográficos, trabalhar em fontes primárias, né, com aquilo que a gente chamaria, depois eu vim, né, saber melhor o que eu estava realmente fazendo naquela época, com as biografias coletivas das elites políticas e das lideranças políticas. Né. Então essa tese de mestrado ela foi publicada pela Câmara com o título de Quem Foi Quem na Constituinte de 1946, né, onde eu procuro dialogar com alguns outros estudos sobre elites parlamentares que estavam sendo produzidos na época, tipo do Leôncio Martins, né, os perfis do DIAP, tudo isso eu li, processei, comecei a fazer um diálogo metodológico com esses estudos que estavam sendo produzidos então, e mais ou menos transpor isso na Constituinte 46. Né? Então é uma tese longa, né, grande, naquela época não existia internet nem nada, eu fiz basicamente esses estudos em fichas manuscritas, mas daí foi isso que a partir daí comecei a tentar a importância de se estudar os atores políticos, o perfil dos atores políticos. Né? E aí eu fui fazendo outras pesquisas sobre o tema. Né? Comecei a redigir verbetes, fiz o doutorado de História, né, em Desenvolvimento Econômico, fazendo uma tese sobre o papel do Legislativo na elaboração da política econômica no período de 46 a 64. Né? Também tentando fazer uma ponte aí de características de coalizão de governo e análise dos outputs legislativos. Né? Não fui inteiramente bem sucedido nisso, mas pelo menos produzi algumas evidências assim, que me permitiu caracterizar sobre padrões de longa duração da produção legal do período. Né? Então é um tema que eu já venho trabalhando há algum tempo. Né? E na exposição de hoje, eu vou praticamente a partir dessa experiência acumulada que eu tenho, né? E de pesquisas que a gente desenvolve, eu e outros pesquisadores, lá na Universidade Federal do Paraná, que eu vou falar aqui, né? Fazer um balanço mais ou menos dessa experiência. Né? Um balanço bem simples, né? Agora eu poderia falar longamente sobre o tema aqui, porque já é algo que a gente pesquisa há algum tempo, mas eu vou fazer alguma coisa simples, concisa, para não tomar muito tempo de vocês. Então, o título, né, um pouco pretencioso, mas eu acho que capta melhor o espírito do que eu vim falar aqui, que é problemas teórico-metodológicos de estudos das elites em escala subnacional. Né? Então, a partir do balanço dessa teoria, o que a gente pode agregar, né, pode extrair de lições dessa experiência que nos permita, né,
clarear melhor os horizontes futuros de pesquisa aí que a gente tem que, né, percorrer daqui por diante nos estudos sobre a temática. Né? Então, a estrutura da apresentação é basicamente isso. Né? Eu vou justificar um pouco para que estudar as elites políticas, né? Pelo menos porque a minha opinião a respeito disso. Né? A gente sabe que a literatura recente sobre ciência política, né? E né, sociologia política de uma maneira geral está muito influenciada pela escola neo-institucionalista, né? Ou o institucionalismo da escolha racional. Né? Então, essa escola política, essa escola teórica, né? Ela agregou bastante conhecimento em ciência política recente, né? Mas ela deixou em segundo plano alguns aspectos, né? E da realidade política que, né, justifica por que eu vou começar a minha exposição a partir daí. Porque a primeira coisa que antes da gente ir a campo, né, para estudar elites, a gente tem que ter pelo menos uma clareza em relação a a resposta a essa pergunta. Para que estudar elites políticas? O que eu vou buscar no estudo dessas elites? Né? Segundo, eu vou fazer um balanço breve da história, da experiência nossa lá do Paraná, né? Nossa pesquisa que a gente está fazendo, tem outros pesquisadores lá que desenvolvem pesquisa sobre esse assunto. Alguns problemas teóricos e metodológicos encontrados e uma agenda de pesquisa, né, para apresentar algumas evidências de dados que a gente colocou e ver, né, enumerar alguns dados de fontes disponíveis que a gente tem lá que pode contribuir para essa pesquisa. E alguns problemas de coleta de dados a partir da inspeção que eu fiz do material que o Jorge enviou, né, no sistema lá de vocês lá de coleta de dados, para ver o que a gente tem, o que a gente pode contribuir, né, o que a gente poderia avançar e tudo mais. Né. Não só de mecanismos de coleta de dados, mas também de reflexão mais teórica e metodológica. Então, para que estudar as elites políticas? Essa é a primeira questão que a gente tem que responder. Né. E aí a gente tem que responder dentro do contexto atual, né, que é o contexto atual, que é a ciência política que a gente tem, né, fortemente influenciada pela problemática institucionalista e pela escolha racional. Né, que é, vamos dizer assim, a preocupação básica desses paradigmas aí, né, é aprender os efeitos, né, das regras institucionais, né, sobre o comportamento dos atores, né, e compreender, né, assim, influenciar, aprender as conexões estratégicas entre as interações estratégicas entre atores para produzir determinados resultados políticos. Né. Então, regras e estratégias. Mas o processo político não se limita só a isso. Né. Existem as características dos atores políticos que interagem, que se comportam nas instituições, também são dimensões importantes na produção dos resultados políticos. E muitas vezes, não, claro que isso não ocorre sempre, né? Você tem excelentes estudos aí influenciados pela escola neo-institucionalista, né? Ou pela escolha racional, que contemplam questões de recrutamento de elite política. Né? Apenas a título de exemplo, tem um estudo do Fabiano Santos, né, sobre o legislativo no período 46-64, e tem os estudos do Amorim Neto, né, no Rio, de efeitos de coalizão sobre outputs, né, produzidos pelos sistemas presidencialistas. São dois exemplos influenciados pelo neonacionalismo, pela escolha racional, que contemplam, né, características dos atores. Né. Mas muitas vezes, essa literatura, ela tende vamos dizer assim, não dá devida atenção, muitas vezes, preocupada que está, né, em caracterizar padrões assim, medianos, né, de comportamento dos sistemas políticos, de determinados sistemas políticos, né, para as características societais da ação política, que são importantes quando a gente começa a entender as oscilações, né, conjunturais, né, e as diferenças de comportamento específico dos atores. Né. Dá apenas um exemplo. Você pegar lá as votações nominais do PFL e do PT no período pós-88. Né. O índice de Rice, o índice de coesão partidária, né, de disciplina partidária dos partidos, é bastante semelhante. Só que o conteúdo das decisões, os
condicionantes dessas decisões são de natureza diferente. Né? Então, apenas o cálculo desse padrão mediano de fidelidade partidária, de coesão partidária, né, não é suficiente para esgotar todas as dimensões do comportamento político. Podem estar influenciadas por determinadas características societais das lideranças políticas que produzem essas decisões. Então, esse é o primeiro ponto, certos condicionantes societais da ação política. Isso não implica, evidentemente, retornar aquele sociologismo, né, do social cleavage, né, que existia antigamente, de reduzir a ação política apenas aos condicionantes sociais dessa ação, representação de classes, de interesses, seja lá o que for. Mas muitas vezes, né, ao fazer uma crítica a esses enfoques anteriores, se perde essa dimensão que é importante também. Né. Outro ponto importante, então, né, esses condicionantes societais, de certa forma, influem no comportamento dos atores, né, de uma forma a ser determinada empiricamente, vamos dizer assim. Não dá para dizer nada exante, mas empiricamente, quando você vai fazer estudos comparados, né, estudos longitudinais, você começa a introduzir variáveis dessa natureza para explicar flutuações em torno de um padrão mediano. Essa discussão entrada do cara de igual vai discutir partidos, que eu falo political space, que é essa combinação aí, o Otávio e o Pop, você lembra lá? O número de partidos, vamos tentar combinar aspectos sociais que dá um número de partidos, não sei se vocês lembram dessa lista aí, ela tem a heterogeneidade social e a legislação eleitoral, então é uma combinação entre essas duas coisas. Exatamente, introduzir condicionantes societais, né? Isso em vários níveis de análise você pode introduzir, devido ao comportamento legislativo, das políticas públicas, do comportamento do eleitor. Então tem várias dimensões da atividade política, mas a gente pode produzir características de natureza societal. Outra dimensão, né, o recrutamento e a natureza das elites, né, afeta o desempenho das instituições da qualidade da democracia, isso é importante, né, se ao longo do tempo, né, os valores, a socialização prévia, essas estratégias, né, elas vão afetando ao longo do tempo, né, o desempenho do sistema político, né, isso é evidente, mas muitas vezes né, isso aí não é reconhecido devidamente pelos estudos políticos. Né. Você pode ter, né, um recrutamento mais abrangente, né, mais ampliado, por exemplo, né, ou mais frouxo, de lideranças dos partidos políticos. Esse recrutamento mais ou menos frouxo, essa socialização prévia, essa carreira prévia dos agentes políticos, dos candidatos, por exemplo, né, pelos filtros partidários, ela vai afetar essa qualidade da liderança. Né. Uma coisa é uma candidatura, por exemplo, a emergência, né, a produção de uma candidatura nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Inglaterra. São sistemas políticos onde você tem as primárias, né, vários graus prévios de socialização dos políticos, internos ao partido. Outra coisa é a produção de uma categoria, a construção de uma candidatura do Brasil, onde as regras são frouxas, as convenções são frouxas, não existem muitas instâncias, né, de enquadramento do comportamento dos políticos, né, pelas instituições partidárias e tudo mais. Eu acho que as eleições dos vereadores aí existe uma quantidade enorme de candidatos, né, sem nenhum filtro partidário muito rígido e terminam criando aí, né, apelando para todos os recursos para tentar se diferenciar em relação aos demais. Então esses estudos, existem vários estudos demonstrando como os filtros partidários, por exemplo, né, no recrutamento alteram a qualidade da democracia, alteram a qualidade da produção do legislativo. Tem posições diferentes a respeito na literatura. Tem gente que acha que o recrutamento aberto é melhor para a democracia, dos processos eleitorais, né, amplia, vamos dizer assim, torna mais democrático o campo de recrutamento dos atores. Tem gente que acha que isso aí diminui a qualidade da democracia porque torna as imagens partidárias, os rótulos partidários mais fluidos, mais frouxos. Né. Tem um debate sobre isso, mas qualquer que seja a posição normativa em relação a isso, se reconhece como importante, né, essa dimensão, né, do recrutamento das elites para a produção
de decisões políticas, né? Decisões eleitorais, legislativas e tudo mais. Terceiro ponto, né? Um pouco diferente, pensando um pouco naquelas características do Down, né? A natureza das elites, do Robert Down. Tem lá a natureza das elites, 8 características que fazem uma poliarquia funcionar bem, né? 8, 10 características que fazem uma poliarquia funcionar bem, né? Uma delas é o recrutamento, né? Quer dizer, o caráter mais amplo ou mais restrito do recrutamento, né? É importante para também o desempenho das poliarquias, se são mais estáveis ou menos estáveis, né? Se tem uma maior aceitação, uma maior legitimidade ou menor legitimidade, se o representante, né, está mais próximo ou menos próximo do eleitor, né, tem mais ou menos a accountability e tudo mais. Né? Então incide sobre a accountability das democracias. A forma como essas elites são recrutadas, né, a sua natureza, da onde elas vêm socialmente, o sistema político, né, ele permite que candidatos sem um diploma superior, né, cheguem aos cargos mais altos do sistema político. Isso é bom ou é ruim para a democracia? Quais as tendências de longa duração podem ser extraídas desses fenômenos políticos? Né? Tem um bom artigo do Vanderlei Guilherme dos Santos, chamado, né, Poliarquia em 3D, onde ele vai mostrar justamente que ao longo da história das poliarquias não houve só uma diminuição das barreiras do sufrágio universal, né? Cada vez menores, até muitos países, até o sufrágio acima dos 16 anos sendo facultativos, né? Como no Brasil. Isso é uma coisa bastante recente dos sistemas políticos. Mas também uma queda das barreiras das pessoas a pleitearem cargos públicos, através de eleições. Né? Antigamente, no início do século XX, o campo de pessoas que podiam pleitear um cargo público era extremamente restrito. Né? Isso foi aumentando progressivamente ao longo da história das democracias do século XX. Né? Isso tem uma série de repercussões. Deve ser ter formas extremamente abertas como é no Brasil hoje. Então isso incide sobre, né, desempenho. Finalmente, as correlações entre elites e outputs do sistema político, de políticas públicas. Né? Você tem estudos de políticas públicas que aplicam, por exemplo, né, metodologias de redes sociais, que mostram que características, vínculos diferentes de diferentes elites, né, com sistemas de redes diferentes, né, sociais, produzem resultados diferentes nas políticas públicas. Né. Estudos, por exemplo, do Eduardo César Marques, né, demonstram isso. Políticas de construção civil, né, elaboradas pelas Secretarias de Segurança Pública do Rio de Janeiro, elas são distintas, né, conforme as redes, as conexões de interesses que se formam entre determinadas elites políticas e setores societais ao longo da sociedade. Um fator explicativo importante para os resultados das políticas públicas são essas redes que se formam. Então, usa-se a metodologia de redes para fazer esse mapeamento aí, né, entre características de elites e suas articulações com determinados resultados de processos políticos. Né. Então, sumariamente, são esses fatores que justificam os resultados das elites. Né. Não é só fazer uma sociografia das elites, dizer que um partido tal tem mais advogados, ou tem mais empresários, etc. E tal. Mas lançar hipóteses substantivas sobre os efeitos disso sobre o sistema político. Aí que começa o problema. Né? Quando você sai da descrição, né, que a gente chama a sociografia das elites, para fazer hipóteses mais substantivas sobre os efeitos, né, dessas características diferenciais do comportamento político. Né? Esse é um dos desafios, eu vou voltar a esse ponto, é um dos desafios de quem faz análise de política. Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está coletando esses dados sobre as características dos atores, sobre a articulação dos atores com as instituições políticas? Né? Por que é importante saber as características do secretariado, de um gabinete, num determinado período governamental e cotejá-lo com um gabinete em outro período governamental? Por que é importante saber as características do secretariado de São Paulo e cotejar isso com as características do secretariado do Paraná? Né? Tanto sincrônica como diacronicamente. Isso é um dos grandes problemas de análise. Né? Não é só fazer uma descrição disso, mas isso tem resultados, né, importantes para o desempenho
desempenho do sistema político. Né? Bom, então lá no Paraná, né, a gente fez lá uma política coordenada, né, foi liderada essa política pelo professor, né, Renato Monsef Pericinoso, que teve, né, a capacidade de articular vários grupos de pesquisa e vários pesquisadores, né, dentro de um projeto conjunto, né, contemplando os valores das elites, o perfil das decisões legislativas e a cobertura da mídia sobre o executivo legislativo do Paraná. Então a gente fez uma análise, né, do perfil das elites, dos seus valores, né, das decisões legislativas e da cobertura legislativa, né, dos órgãos, da cobertura da mídia sobre os órgãos legislativos de 1994, né, tem dados de 94, mas até 2002 mais ou menos, as duas gestões do governo Jamilé. Isso está corporificado nesse livro aqui. Né? Esse livro, Quem Governa, eu sou um dos organizadores, mas o desenho da pesquisa foi feito basicamente pelo Renato, então aqui não dá para ler, mas é Renato Pericinoto, Adriano Kodato, Mário Fux e Sérgio Braga, né? que são um resultado da colaboração de 3 grupos de pesquisa que a gente tinha lá na FPL, que era o grupo de elites, né? O grupo de análise de mídia e o grupo de relação executivo-legislativa. Então isso, né, foi interessante porque, né, deu para circular em áreas diferentes de pesquisa. Eu, por exemplo, nunca tinha feito análise de produção legal, né, análise agregada de produção legal, e comecei a fazer isso justamente motivado, né, por essas questões. Será que tem diferença entre um partido e outro? Né? Será que tem diferença entre a legislação e outro? Que tendências de longo prazo a gente pode detectar na produção legal? Então, esse projeto aí corporificou essa colaboração entre 3 grupos de pesquisa. Né? E esse grupo inicial se fragmentou em diferentes vertentes aí. Né? Então, nós temos agora, entender isso é importante para, né, saber que, né, o grupo fragmentou. Um grupo foi para a linha de internet e política, né, que é o grupo que eu lidero mais, que eu nunca deixei de trabalhar com elites, mas eu estou pesquisando muito sobre internet, e como começou meu interesse, engraçado isso, hoje eu sou coordenador do GT da Unbox, Ciberpolítica, Ciberativismo e Cibercultura. Começou o meu interesse por internet justamente pela dificuldade de encontrar fontes dos trabalhos sobre elites políticas e processos legislativos lá no Paraná. Aí eu comecei a pesquisar isso na internet e redigindo os verbetes lá da FGV. Aí me caiu na mão um livro da Pippa Norris, né, que é Digital Divide, Virtual Circle, né, comecei a ler os livros dela e comecei a me interessar pelo sistema da internet. Fui pesquisando cada vez mais isso. Né. Então hoje eu estou pesquisando muito isso e estou coordenando 2 projetos de pesquisa, né, um financiado pelo CNPq, que já é o 2º projeto que eu estou fazendo, sobre o uso que os deputados estaduais e federais brasileiros fazem sobre a internet. O nome do projeto é Elites Políticas e Novas Tecnologias, e outro sobre os efeitos da Lei de Transparência na Administração Pública do Paraná, que é financiado por uma agência de pesquisa. Então, aquela coisa, uma coisa que o grupo era pequeno, né? Então você termina tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí os interesses a gente vai basculando em várias áreas de pesquisa. Outro de processo legislativo e mídico, que é o grupo do professor Fabrício Tominho, né? Que trabalha muito, né, com produção legal, tem uma base de dados enorme sobre produção legal, né, desde 1996 no Paraná, que começaram a ter dados sobre isso, está pesquisando sobre orçamento. Estou mencionando isso porque isso vai incidir na análise que eu vou fazer depois do projeto e das bases de dados que a gente pode operar. E finalmente um sociologismo histórico, né, foi muita análise histórica, uma terceira vertente, que não acha muito produtivo assim, esse diálogo com o mainstream neonacionalista, né, que é mais colocar como alternativa a isso, né, enquanto outros têm uma postura de colocar esses vários, né, enfoques como enfoques complementares à análise política. Então não há um contraste entre teoria das elites e neonacionalismo, por exemplo, porque muitos autores inspirados pelo neonacionalismo contemplam, né, características societais dos autores. Então não há contradição, mas é uma complementaridade entre esses enfoques. Então esse livro, né, corporifica essa primeira fase, né,
do projeto. Então, é muito interessante para quem se estudar sobre elites, porque tem vários estudos sobre questionários, surveys, valores. Então, quais os problemas teóricos e metodológicos encontrados nessa pesquisa? Aí o meu ponto de vista sobre isso. Né? Cada um que participou da pesquisa tem um ponto de vista sobre isso. O Renato tem um, né? O Mário Fux tem outro, o Adriano Kodato tem outro. Mas, a meu ver, os problemas fundamentais, né, foram esses. Primeiro, né, a gente fez uma análise, né, uma tendência muito grande a fazer análise agregada de processo decisório. Né? Então, aquele primeiro estágio, vamos dizer assim, dos estudos sobre o legislativo, sobre elites, que é encontrar regularidades estatísticas, uma análise muito quantitativa. Né? Então, é fundamental, porque antes de qualquer pesquisa que você vai fazer, geralmente, né, você tem essa preocupação em ter uma visão panorâmica geral do objeto de estudo. Mas aí você pergunta, pois bem, para que serve isso? Né? A pergunta fatídica que se fazia, isso aí, os programas de televisão, tudo bem, o PT é diferente do PFL, do então PFL, o governo Requião é diferente do governo Lerner, mas e daí? Né? Essa pergunta surgia lá nos programas que a gente tinha dentro da universidade. Para que serve? O que vocês vão fazer com esses dados? Onde vocês vão chegar? A que tipo de inferência você pode chegar com isso? Então, isso muitas vezes não podia avançar muito, porque a análise era muito agregada. Faltava uma análise mais substantiva, efetiva de processo decisório. Então, o segundo problema metodológico é esse. Muitas vezes a gente caiu num certo formalismo de análise, né, sem ter respostas assim, taxativas, né, precisas sobre por que a gente estava nos engajando naquele processo de coleta de dados empíricos agregados em larga escala. Então, o segundo ponto foi uma dificuldade de uso de fontes, não tinha muito domínio uma reflexão muito grande sobre o uso de fontes diferentes para fazer pesquisa, né? Análise, muito survey, que é um trabalho enorme de se fazer, quando você tinha outras fontes primárias já disponíveis, né? Você podia utilizar outros métodos para chegar a acessar essas informações sobre elites. Né? Era uma época que a internet não era tão utilizada assim como fonte de pesquisa. Esses dados estavam não tão disponibilizados, então a gente ia muito, né, fazia muito survey para fazer, por exemplo, informação sobre recrutamento. Né? Coisa que hoje você tem outro tipo de informação que você pode usar. Então, a gente diversificou pouco as fontes. Eu acho que hoje, né, você pode lançar uma rede maior de fontes, uma rede diferente, né, de fontes para captar o objeto que a gente usou. Hoje tem instrumentos muito mais sofisticados. Né? E aí uma dificuldade de intrínseca ao objeto, né, eu falo com muita vontade disso, porque foi a partir daqui que eu comecei a me interessar por essa questão da internet, provocou uma torção no objeto de estudo, né, que é a natureza precária de muitas instituições à época no Paraná. Ou seja, por exemplo, não tinha acesso sobre informações de perfis